Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, pertinente para as nossas vidas. Eu quero começar comentando um texto. Eu quero ler para vocês um texto. E o texto é assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Entenda que nós temos a condição, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida muito mais leve do que a vida que a gente tem vivido. A ideia é estarmos compreendendo o caminho que devemos tomar para que possamos, então, desta forma, trilhar um caminho muito mais excelente. Um caminho de tranquilidade, um caminho de leveza, um caminho de pontos de parada e de reanálise, de reafirmações, para que a gente consiga fazer, então, toda a nossa caminhada, a nossa trajetória, até o nosso ponto final, até o ponto onde nós entendemos que é a nossa missão, o nosso propósito. Eu quero, então, começar hoje contando para vocês uma história que ocorreu comigo há muitos anos atrás. Eu tenho um filho, o Matheus. O Matheus vai fazer esse ano 24 anos, e a gente, nós somos muito parceiros. E há uns 4 anos atrás, a gente comprou celulares iguais, compramos carteiras iguais. Na verdade, a carteira a gente ganhou, né? Eu ganhei uma e ele comprou outra parecida. E o celular a gente comprou junto, quase que no mesmo dia. Então, assim, ó, a gente tinha o celular e a carteira igual. Aí um dia meu amor falou assim: isso um dia vai dar problema, vocês vão acabar trocando a carteira e o celular. E eu falei: há um risco, contudo, a gente sempre se policia, né, para não deixar isso acontecer. Certa vez, há uns 4 anos atrás, a gente estava de férias e eu tinha viajado para a cidade onde ele mora, Itumbiara, Goiás, e lá a gente passou alguns dias juntos, né, e chegou o dia de ir embora. Quando a gente preparou as malas, coloquei tudo no carro, fomos dormir, deixei tudo separadinho, carteira, celular, né, em cima da mesa da sala, e fomos dormir. No outro dia pela manhã iríamos acordar cedo, né, para viajar. E a gente tomou um café rápido, terminou de arrumar as coisas, e eu vi a carteira e o celular em cima da mesa. Eu falei: eu não posso trocar. Peguei o celular, abri, meu celular é o meu. Catei a carteira, botei no carro, despedi dele, entramos no carro e viajamos. Andamos 200 quilômetros aproximadamente. Para quem conhece Goiás, a gente andou de Itumbiara a Rio Verde. 200 quilômetros de caminhada. Já chegando em Rio Verde, depois de 200 quilômetros de percurso, o celular tocou, né? Eu normalmente coloco no modo avião para não descarregar a bateria. O celular não estava no modo avião, tocou. E eu só escutei 2 palavras do Matheus. Ele falou assim: a carteira, trocou. Na hora eu estava sentado dirigindo, mas eu senti, né, perder a força das pernas e do corpo. Eu falei: meu Deus, só falta ter trocado a carteira. Nesse momento, nesse exato momento, eu tive uma crise de ansiedade. Meu batimento cardíaco acelerou, eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir as vistas turvas, né, como se a pressão tivesse desequilibrada. Eu não sei se a pressão subiu, se a pressão desceu. O que eu sei é que, nesse exato momento, eu senti que a ansiedade tomou conta extrema de mim. Eu parei o carro, né? É óbvio. Parei o carro. Quando eu abri o console do carro, abri a carteira, a foto da identidade dele. Eu falei: meu Deus do céu, como eu posso ter cometido este erro? Por que eu estou contando essa história? Eu tive que voltar 200 quilômetros de viagem para pegar a carteira de volta. Eu pensei assim: ó, eu vou seguir com a carteira dele, chegando lá em Sonora, minha cidade, eu mando pelo correio, ele manda a minha. E eu pensei: mas e se eu, de repente, tenho que parar numa blitz da Polícia Federal? Tem umas 2 ou 3 barreiras, né, de transição de estado. Eu falei: e se eu preciso apresentar documentação, como que eu faço? O policial não vai acreditar que eu tenho um filho que tem a carteira igual a minha e que eu estava de férias, deixei a carteira e peguei a dele. Falei: vou ter que voltar. Voltei 200 quilômetros,
Mas nisso, a viagem já tinha perdido a graça para mim, né? Eu tive crise de ansiedade, eu tive um momento de raiva, né? E eu fiquei com raiva de mim mesmo. E eu falei assim, gente, ainda bem que fui eu que troquei. Porque se o Matheus tivesse trocado, e meu amor também falou isso, né? Se o Matheus tivesse trocado, até hoje eu falaria disso com raiva dele, né? Por que eu estou voltando a 5 anos atrás? É para mostrar para você que crise de ansiedade é comum. Que a gente ter raiva da gente mesmo por erros cometidos é comum. Que a gente ficar com raiva dos outros por causa dos erros cometidos, principalmente contra nós, é comum. Contudo, o fato de ser comum não quer dizer que devamos viver a vida desta forma, porque a vida fica muito mais difícil se vivermos uma vida de ansiedade, sem perdão, sem compreender que nós erramos e que o outro erra. Meu nome é Marcos da Monterra, sou norte-mineiro, nasci numa cidade chamada Montes Claros, bem na divisa da Bahia. Talvez o meu sotaque esteja um pouquinho diferente, porque eu já andei nesses estados todos do país. E eu quero, então, conversar com vocês. Nós temos encontro marcado toda terça-feira, às 20 horas, horário Brasília, 19 horas aqui no horário do Mato Grosso do Sul, onde eu moro. Esse estado maravilhoso que me recebeu como cidadão deste estado. Amo o estado, acho lindo, acho diferente, a cultura é diferente, tudo é diferente. Para mim, que sou mineiro e vivi muito tempo em Goiás, eu acho tudo aqui muito espetacular. O sotaque aqui é bem diferente do meu, né? Aqui é a porco, carne, né? O meu é mais um negócio arrastado ali, mais próximo da Bahia, né? Umas vogais mais abertas. Eu amo a cultura, né? E acho tudo muito diferente para positivo. Tenho 2 filhos, a Mariana, 17 anos, o Matheus, de 23. Sou casado com a dona Jana, o meu amor, minha parceira eterna para essa vida e para a próxima. Tenho um propósito, eu tenho uma missão, que é fazer a vida das pessoas melhor a partir do ensino. Então, eu não tenho retenção de conhecimento. Tudo que eu tenho, tudo que eu aprendo, eu tenho como missão, eu tenho como propósito repassar. E é por isso que eu faço essas lives, para passar para vocês experiências, ensinamentos que tenho aprendido e compartilhar com vocês a trajetória, a caminhada que eu tenho percorrido durante anos. E o meu propósito, depois disso tudo, ou aliás, junto disso tudo, é mostrar para vocês que existem formas leves, agradáveis de ter evolução espiritual, de crescermos na espiritualidade a partir de uma organização total da nossa vida, tanto no âmbito da gestão pessoal quanto na gestão espiritual. Há a possibilidade de crescermos na carreira, de termos um bom salário, de termos uma boa posição na empresa e ainda assim não deixar para trás a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com aquilo que é de mais importante, com aquilo que é prioritário. Então, eu vou mostrar para vocês, já tenho mostrado, na verdade, né, para vocês, que é possível, através de 3 pilares básicos, que a gente consegue colocar ele em prática, operacionalizar em 30 dias. E eu garanto para você que você terá resultado na sua vida espiritual. Porque são os pilares a qual eu trabalho, são os pilares a qual eu acredito, e eu tenho plena convicção que você também, ao seguir esta metodologia, ao seguir esses pilares, terá resultados exponenciais na sua vida. E eu quero já, de cara, no início da live, falar sobre estes 3 pilares. Esteja no controle. Seja protagonista da sua vida. Não deixe a sua vida sendo controlada por terceiros, por demandas, por dificuldades, por problemas. Não. Você é responsável por manter as rédeas, o rumo, a sua caminhada. Segundo, defina a sua missão. Todos nós temos uma missão. Eu tenho um colega que disse assim, eu não tenho missão. Leandro Carnal, um dos grandes filósofos, né, do nosso tempo, ele diz assim, ó, se você não tem um propósito, você está trabalhando para o propósito de alguém. Se você não tem um propósito, não descobriu, você está trabalhando para o propósito de alguém. Então, se você tem, se não tem, você está trabalhando para o propósito de alguém. Então, assim, ó, defina a sua missão, o seu propósito. Às vezes eu não gosto muito de trazer a palavra propósito, porque às vezes a gente se perde no conceito. Mas eu gosto de utilizar missão. Qual é a sua missão? A minha missão, a missão do Damon,
uma hora eu vou compartilhar com vocês no Instagram. A minha missão é ser um discípulo fervoroso, que divulga o reino, manter sempre a minha comunhão, para que eu tenha relacionamento contínuo com Deus e com o próximo. Então, esta é a minha missão. E eu tenho trabalhado para melhorar a vida do próximo a partir do repasse de conhecimento. Essa é a minha missão. Então, toda a minha vida eu pauto, toda a minha vida eu trabalho, eu levo isso para todos os âmbitos, para todos os papéis da minha vida. Então, assim, ó, segundo pilar, defina a sua missão. Terceiro, trabalhe prioritariamente, foque naquilo que de fato gera resultado. Então, ó, veja que é simples, não estamos inventando a roda. Você precisa ser protagonista, ter as rédeas da sua vida, você precisa estabelecer a sua missão e você precisa trabalhar com foco naquilo que de fato gera resultado. Eu não vou perder tempo em redes sociais se a minha missão é ensinar as pessoas. Então, eu prefiro gastar tempo, utilizar tempo estudando. Eu prefiro utilizar tempo repassando informação. Então, este é meu propósito. Esta é a minha missão. Este é o norte da nossa caminhada durante todas essas terças-feiras, às 20 horas. Eu estou vendo que o pessoal entrou aí. Não só carne, né? Porta também. Porta é o senhor, né? Um colega meu aqui da região falou assim, mas por que você fala aberto? Eu falei assim, aberto como? Fala porta. Eu falei porta. Então, porta é aberto, né? A vogal aberta. É sotaque diferente. Por que eu quero falar hoje um pouquinho sobre ansiedade? Por que eu quero falar hoje sobre um mal do século? Que é a depressão, ansiedade, angústia, aquele aperto no peito, falta de ar, a sensação de que quer chorar, às vezes chora, a vontade que tem de ficar na cama. Gente, é o mal do século. Depressão e ansiedade é o mal do século. Qual é o antagônico disso? O que é o contrário? O que está distante do outro lado disso? É uma vida leve, é uma vida tranquila. É fácil? É possível. Fácil não é, é possível viver uma vida leve. Nós temos que, primeiramente, entender que há coisas que estão no âmbito do nosso controle e as coisas que não estão no controle. E a partir de entender que aquilo que não está no meu controle está no controle daquilo que eu creio, no meu caso, na minha espiritualidade, nas mãos de Deus, eu já descanso nisso que é do âmbito fora do meu controle. Aquilo que está dentro do meu controle, aí depende de mim. Se depende de mim, eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou evoluir, para que eu consiga, então, minimizar todos esses impactos. Aproximadamente 2 anos atrás, nós tivemos um trabalho chamado... Segundo, entenda que os outros erram. Se você tiver bem claro, se você tiver a consciência que as pessoas têm o direito de errar, e elas vão errar com você, você vai já reduzir a expectativa com as pessoas. E o interessante é que aquelas pessoas que já erraram com você meio que já está vacinado, não é assim? Não, eu vou dar o Damon para fazer isso aqui para mim, mas eu já sei que ele tem dificuldade na entrega. Então você já se prepara, sabedor que o Damon pode atrasar em algum momento a entrega. Se você, então, reduz a expectativa, reduz a cobrança para com o outro. Você consegue, então, desta forma, viver uma vida mais alinhada, mais tranquila, sabendo que as pessoas irão errar com você.